Oi, pessoal, tudo bom? Olha, neste vídeo, este e uma série de outros vídeos, eu vou fazer um trabalho diferente. Eu vou falar um pouco da prática, do cotidiano da gestão escolar. Então, eu vou falar de situações que provavelmente vocês não vão encontrar em artigos científicos ou em livros que tratem desse assunto, que dizem mais respeito do dia a dia, do fazer cotidiano do gestor escolar. Então são temáticas que elas visam muito mais dar a vocês uma compreensão do que faz esse gestor escolar no ambiente da escola. Então eu começo com uma temática que eu considero bem pertinente e que é bem desafiadora para a gestora e para o gestor escolar, que é como lidar com exigências administrativas e a relação com as trabalhadoras e trabalhadores da escola. Por trabalhadores e trabalhadores, eu estou considerando professores e professores e os demais servidores da escola, os demais profissionais da escola, ok? Então, vejamos. De um lado, seja uma coordenação ou uma direção, ele tem uma série de demandas que são atribuídas a essa pessoa que está nesse lugar pelo Estado, seja município, o Estado ou a União. E, de outro lado, ele lida com as demandas contínuas de trabalhadoras e trabalhadores. Pelo lado da gestão, qual tipo de informação ou de trabalho costuma ser demandado de uma gestora ou de um gestor escolar? Por exemplo, ponto dos trabalhadores e trabalhadoras. Acompanhamento da frequência do professor ou da professora em sala de aula. Recepção de reclamações de estudantes ou da comunidade escolar em relação a algum profissional, alguma profissional da escola. Não vou chamar de acompanhamento da produtividade, mas vamos chamar de acompanhamento de realização daquela atividade que é programada como uma atividade necessária e possível no âmbito do coletivo. O que significa isso? No início de cada ano ou semestre, as equipes costumam se reunir e definir o que vão trabalhar ao longo do ano. Então, a gestão escolar, gestoras e gestores, costumam ter como atribuição acompanhar se aquilo que foi planejado foi realizado. E onde começam os conflitos? Lembre-se, quem está na gestão é também profissional, é também trabalhadora, trabalhador. Então, o primeiro conflito já começa aí, a mudança do lugar, a mudança da posição. Porque estar na gestão é uma atribuição temporária. Então, geralmente, há um professor que se torna diretor ou coordenador e pouco tempo depois, alguns anos depois, ele volta a ser docente. Então, digamos que ele conhece todos os lados e, ao mesmo tempo, ele é cobrado pelo lado dos demais trabalhadores para que ele trate todos como se ele fosse um colega de trabalho. É interessante isso. Por isso que eu falo, é muito difícil nós encontrarmos isso em artigos ou em livros, porque isso é a demanda cotidiana, aquilo que acontece no dia a dia de uma escola. Então, esse é o primeiro desafio, é entender que estar num lugar de liderança significa, por um lado, você ouvir a todos, mas por outro, você tem que atender às atribuições às quais você é competente. Percebe? Você não pode deixar de realizar as suas tarefas e deixar de distribuir responsabilidades em função de ser conhecido ou de não querer criar nenhum tipo de situação inconveniente com algum colega da escola. É delicado porque não se aprende como fazer em cursos como o nosso. Muitas vezes aprende-se fazendo, que você tem que vivenciar aquela situação conflituosa para dar conta de lidar com os problemas que emergem. Eu atuo como gestor
ao mesmo tempo que sou professor, há pelo menos uns 20 anos. E digo para vocês que não é uma tarefa fácil, porque em todos os dias nós estamos aprendendo um pouco mais. Porque nós temos que aprender, de um lado, que o coletivo é diverso, ou seja, as pessoas elas têm demandas diferentes e elas têm formas diferentes de enxergar o trabalho. Do outro lado, eu tenho que saber mensurar o que é um problema para a gestão. Por exemplo, um professor que não desempenha bem as suas funções ou um servidor que chega atrasado todos os dias. Eu tenho que reconhecer quando aquilo é de fato um problema ou quando aquele problema, ele na verdade está mascarando outro, está mascarando outras relações as quais eu não conheço. Então, por isso que nem sempre é possível tomar uma posição ou uma decisão de forma imediata. Um bom gestor, ele procura conhecer as pessoas para que ele costuma criar empatia, ele costuma se aproximar, criar relações humanas para que ele dê conta de entender pelo que as pessoas estão passando para aí tomar uma decisão se aquela ausência numa determinada atividade ela se relaciona a esta situação vivenciada pela pessoa ou é uma falha que deve ser corrigida, digamos assim. Percebe? E nem sempre as decisões tomadas pelo gestor elas vão ser bem aceitas, bem recebidas. Então, as formas de recepção são as mais variadas possíveis. Então, nós temos desde pessoas que criam uma série de conflitos indiretos, vão criar conflitos gerando informações fakes pelos corredores, pelas salas, com diferentes pessoas da comunidade escolar, até aquele confronto que é direto mesmo. Já cheguei a presenciar situações de conflito, inclusive físico. Então, vocês imaginem como é que nós nos portamos em uma situação como essa. Não é tarefa fácil, mas o que eu geralmente recomendo a gestoras e gestores é que, antes de mais nada, nós precisamos ter, eu não diria uma paciência, mas eu diria que nós precisamos estar nos colocando no lugar do outro a todo momento para que consigamos dar uma resposta que desconstrua uma possível reação negativa, uma reação que amplifica o conflito. Então nós somos gestores de conflitos também. Nós precisamos aprender como que nós lidamos com essas diferenças e como que, ao invés de ampliarmos o conflito, nós temos que desconstruir, diminuir ou até eliminar conflitos entre as pessoas que trabalham numa escola, entre essas pessoas e a comunidade, e entre todos esses e as gestoras e gestores. Percebe? Por isso que não é uma tarefa tão simples, porque muito disso vai ser aprendido. Agora, eu estou indicando aqui no vídeo alguns textos que discutem as relações de conflito no ambiente de gestão, e quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, eu indico fortemente que leia. Nós não vamos ter condição na nossa disciplina de tratar de todas essas questões, mas quem tiver interesse em aprofundar, eu indico muito esses materiais. Todos esses materiais que eu estou indicando são materiais de um curso nacional de gestão pública, que é do PENAP, que é um Programa Nacional de Administração Pública, e eles trazem materiais muito importantes e interessantes e sólidos para a formação de um bom gestor público. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.